Meus irmãos, a paz do Senhor, quero aqui nesta manhã agradecer a Deus por nós estarmos juntos aqui em mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, uma lição preciosíssima para nossas vidas, e quero aqui compartilhar um pouco sobre esse conteúdo da Palavra do Senhor. O tema dessa lição de número 6, 10 de maio, a condição dos gentios sem Deus. Então nós vamos estar falando aqui um pouco sobre algumas referências bíblicas, sobre a condição dos gentios sem Deus, né? E vamos ver também como Cristo interferiu no quadro da nação, do povo, né? Para ter um encontro com Deus. E no texto áureo desta lição, que está em Efésios capítulo 2, versículo 11, diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que, na carne, se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Está lá em Efésios capítulo 2, versículo 11. Verdade prática: outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros da promessa. A leitura bíblica em classe está em Efésios, capítulo 2, versículo do 11 e o versículo 12, e em Romanos, capítulo 4, versículo 12 ao versículo 14. Então, nós vamos aqui falar e conceituar sobre espiritualmente a circuncisão e a incircuncisão, explicar a antiga condição do gentio sem Deus e sem Cristo, e afirmar que, desprovidos de Deus, os gentios marchavam para a perdição eterna. A introdução desta lição, o comentarista muito feliz diz assim: na presente lição veremos que o autor de Efésio lembra aos gentios de que antes da regeneração eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Então, os gentios, no conceito judeu, eles eram privados, né, de estar em contato com Deus, de ter a graça de Deus, e eles citam aqui 5 formas dessa privação. Eles estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Logo estudaremos cada um desses aspectos. Então nós vemos aqui a condição que os gentios estavam sem Deus. Olha só, eles estavam desprovidos da glória e da graça do Senhor. Então nós, analisando e vendo aqui a forma como o comentarista expõe os gentios no Antigo Testamento, até a vinda, a manifestação do Messias prometido, os gentios era visto para o povo de Israel como um povo qualquer, como uma nação perdida, como um povo que não tinha condições de se encontrar com Deus. No primeiro tópico aqui, chamados para incircuncisão. Na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos. Então, antes da manifestação de Cristo, eles eram tidos como mortos espiritualmente. As próprias ações, as próprias atitudes, o próprio meio de vida, como eles viviam, detectavam como eles eram nos olhos dos judeus, mortos espiritualmente, ou seja, não tinham uma visão do esplendor da glória de Deus, não tinham uma visão acerca dos mandamentos, dos estatutos de Deus. Havia alguns meios pelo qual os judeus também caracterizavam eles como mortos espiritualmente. Nós vamos ver aqui mais para frente, no subtópico primeiro aqui, o conceito de circuncisão. Circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei como um sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus. Está em Gênesis 17. O procedimento era realizado no 8º dia de vida dos nascidos em Israel ou estrangeiros, comprados a dinheiro. Quem não era circuncidado era tido como incircunciso e, portanto, excluído da aliança. Gênesis 17:15. A circuncisão tornou-se um sinal que distinguia os judeus
dos demais povos gentílicos. Então, na visão, né, o conceito de circuncisão era a remoção cirúrgica. Agora, olha só, irmãos, dia 30 de março de 1842, houve a primeira cirurgia com anestesia, em 1842, 178 anos atrás, né, foi a primeira vez aplicado anestesia pelo Dr. Clauforte. Então, nessa época, quando era feita a remoção cirúrgica no órgão genital masculino, era sem anestesia. Olha a dor que eles sentiam, né, nessa época. Mas isso que caracterizava e diferenciava o judeu do gentil. Então, era um estatuto, era um mandamento, era necessário fazer isso. Isso manifestava vários conceitos aos olhos de Deus, né, na cultura judaica. Segundo, o significado religioso da circuncisão. Seu significado religioso apontava para a santificação. Êxodo 19, capítulo 19, versículos 5 e 6. Como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Tem algumas referências em Jeremias, em Oséias. Era algo tão sério que os judeus recusavam-se até mesmo comer com os incircuncisos. Olha só como eles adotavam esse método tão a sério, levavam tão a sério, que eles preferiram viver separado das pessoas que não faziam o mesmo método que eles, não eram circuncidados, pois desta forma eles estavam completamente agradando a Deus, se envolvendo com Deus, e não queriam correr risco de viver distante do Senhor. Então, eles faziam esse meio cirúrgico para poder ter contato, para poder ser detectado, identificado como povo de Deus. Terceiro, a circuncisão do coração. O apóstolo reconhece que os órgãos, que os gentios, não faziam parte da circuncisão, mas como uma ressalva, o sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. A boa nova que Paulo traz é que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa, na carne realizada pelos homens, mas as que foi feita no interior, que é a do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Romanos 2:29. Assim, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão, nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura. Gálatas 6:15. A circuncisão no coração. Olha só, esse tema trouxe uma grande preocupação para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi o que desvinculou, né, a fé judaica do judaísmo, para que eles pudessem acreditar fielmente acerca da morte e ressurreição de Cristo. Então, Paulo teve problema até aqui com os apóstolos, como Tiago, como Pedro. Lá em Gálatas, no capítulo 2, versículo 11, diz assim: chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara. Olha só, Paulo resistiu Pedro na cara, porque era repreensível. Paulo repreendeu Pedro. Pedro, quando ele estava no meio do gentio, ele comia com os gentios, conversava com os gentios, mas quando ele via que os apóstolos, que era da circuncisão, chegavam, ele se afastava dos gentios. Aí Paulo, vendo aquilo ali, Paulo não se conteve e teve uma breve discussão com o apóstolo Pedro, em dizer para ele: por que quando os gentios estão aqui sem uso da circuncisão, você trata de uma forma, e quando eles chegam, você trata de outra forma? Então, houve um debate acerca disso, né? Paulo jogou acerca da espiritualidade, dessa circuncisão no coração, que o mais necessário era que aceitasse Cristo como Salvador. No versículo 16 do capítulo 2 de Gálatas, ele diz assim: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo, mas sermos justificados pela fé em Cristo, não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Né? Paulo já estava aqui, já querendo aplicar uma doutrina para que aqueles irmãos da circuncisão viessem acreditar
que a verdadeira cirurgia era feita no coração, aceitando Cristo como Salvador. Jesus era essa transformação real na vida de um cristão. Então, a circuncisão já não era necessário mais, né? Já não se adequava mais a essa nova doutrina, essa nova manifestação, acreditar na morte e ressurreição de Cristo, aceitar que Cristo nos substituiu na cruz do Calvário. Então não era necessário mais nenhuma prática da lei, mesmo porque a lei servia apenas como aio, né? Paulo diz lá em Gálatas que só servia como aio, ou seja, como um professor, como uma pessoa que direcionava alguém ao caminho certo. Então, as obras da lei já não justificavam mais ninguém, já não justificava mais aqueles que acreditavam em Deus. A circuncisão na nova aliança. O assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas entre os judeus e gentios. Gálatas 5, 2 e 3, Filipenses 3, 2. Em Antioquia, a questão ganhou muita dimensão, provocou intensos debates e culminou na convocação do primeiro concílio da Igreja de Jerusalém. Olha só, houve um concílio, houve uma reunião séria acerca disso. A deliberação dos apóstolos sobre o assunto, sob a orientação do Espírito Santo, passou a enfatizar que a nova aliança, a circuncisão, somos nós que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Então, a manifestação do Espírito Santo na igreja primitiva, na época aqui do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, a manifestação aboliu a circuncisão, né? Pedro mesmo teve uma experiência com o Espírito Santo, teve uma experiência com Deus acerca disso, e ele mesmo, em Atos 15, ele mesmo se levanta e fala, não, eu já tive uma experiência acerca disso. Os gentios também vão provar e provaram a presença do Espírito Santo. Então, a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito, né? A circuncisão já não é mais necessário para os judeus que creem em Jesus Cristo, que acreditam na morte e na ressurreição de Jesus. Vamos para o segundo tópico aqui, estranhos ao concerto da promessa. Nessa parte, o apóstolo Paulo aponta a situação dos gentios. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa. Uma vida sem Cristo. Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que naquele tempo, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Isso identifica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica da salvação. Também significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes às promessas acerca dele e de sua obra, né? Então, os gentios, eles eram estranhos concernente às promessas de Deus, né? Eles não tinham como ter acesso às promessas de Deus, não tinha como eles absorver tudo aquilo que Deus tinha prometido. Então, sem Cristo, né, isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los ao plano da salvação, da promessa messiânica para as nossas vidas. Então, todos os irmãos que estão nos ouvindo, né, é impossível que uma religiosidade que não crê e não tem Jesus como Senhor e como Salvador, é impossível que venha a ser salvo. Ah, mas a pessoa tem um coração bom, a pessoa ela dá comida para os pobres, ela faz uma boa ação, ela faz umas boas obras. Isso é apenas obras, a obra não salva, o que salva é a fé em Jesus Cristo. Então, para ser inserido no plano de salvação, temos que acreditar fielmente na palavra de Deus e acreditar que Jesus morreu e houve uma ressurreição em prol de nossas vidas, em prol dos nossos pecados, que foram todos pagam um preço ali na cruz do Calvário. Então, 2, separados da comunidade de Israel. Ainda no versículo 12, o apóstolo salienta a desvantagem dos gentios não pertencerem à comunidade de Israel. Eles estavam excluídos não só dos símbolos externos, mas também não faziam parte do povo escolhido e, consequentemente, não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. Romanos 9:4. A constatação cruel era de que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e a sua descendência.
Nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus, e desse modo os gentios estavam fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, a Isaque e a Jacó. Entretanto, o que os gentios precisavam saber era que, por meio de Cristo, eles também se tornariam descendência de Abraão, né? Havia ainda um elemento surpresa, né? Aos olhos dos judeus, somente a descendência de Abraão. Aos olhos dos judeus, só eles seriam salvos, né? E mais, havia já uma promessa. Havia uma promessa destinada àquelas pessoas, aos gentios, né? Lá em Abraão mesmo, Deus promete a Abraão que, por causa de Abraão, todas as pessoas da terra seriam benditas. Então, havia uma promessa, né? Caberia somente o tempo certo para que essa promessa se tornasse uma realidade. Terceiro, alienados aos pactos das promessas. Alienados é separados, né? Distante, né? De uma promessa, distante daquilo que Deus tinha para promover para aqueles que estavam distantes de Deus. Uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabelecera com os patriarcas israelitas. Esses pactos giravam em torno da grande promessa do advento do Messias. Dentre eles, o pacto de Abraão, abraâmico, o pacto mosaico, o pacto davídico. Esses pactos eram as reiterações da promessa messiânica. Os gentios não tinham noção deles e, por conseguinte, estavam alienados de qualquer promessa ou esperança messiânica. Agora, uma vez regenerados em Cristo, é revelada a grandeza do amor divino. De alienados da promessa, de distante da promessa, por meio do sangue de Jesus Cristo, os gentios tornaram-se herdeiros da maravilhosa promessa de Deus. Então, por meio de Jesus Cristo, aqueles que estavam separados, aqueles que estavam distantes, aqueles que não tinham conhecimento, né, eles passaram por meio da substituição ali no Calvário. Jesus nos substituiu na cruz, morreu por nosso pecado, nós fomos unidos com Cristo, unidos com o povo de Deus. Então, hoje nós somos filhos de Deus, por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Vamos para o terceiro aqui, sem esperança e sem Deus. Agora Paulo passa a descrever a situação dos gentios que viviam não tendo esperança e sem Deus no mundo. Primeiro, desprovidos de esperança. A palavra esperança traz a ideia de confiança e nas Escrituras o seu principal uso está ligado à confiança das promessas divinas. Podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança, por causa de parte da filosofia grega, que descartava a possibilidade de uma vida além do túmulo, e que, consequentemente, pudesse ser ditosa. Além dessa questão, embora Deus tivesse decretado incluir os gentios no plano da salvação, eles mesmos ignoravam essa promessa, e por isso não tinham em que sustentar qualquer esperança. Como a esperança é a âncora para a alma, os gentios desprovidos dela padeciam de medo e incertezas. Hebreus 6, 2 Coríntios 7. Por conseguinte, a falta de esperança e de paz revelava a ausência de Deus. Então, a falta de esperança e de paz revelava a ausência de Deus. Os gentios não tinham, quando chegavam perto dos judeus, pelos argumentos que os judeus tinham, os argumentos que eles tinham era da própria palavra. Né? Eles tinham um argumento forte, porque a própria palavra diziam que a condição que os gentios viviam não tinha como eles ter paz com Deus, não tinha como eles ter a presença de Deus. Então eles eram vistos como um povo excluído, como uma sociedade excluída, que somente os judeus tinham um plano de salvação. Mas Jesus mudou esse quadro todo. Segundo, sem Deus no mundo. A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade. Ao contrário, eles eram politeístas e idólatras, pois acreditavam e adoravam a muitos deuses. Assim, por meio de seu paganismo, estavam alienados do Deus que haviam se revelado a Israel. A sociedade que nós estamos vivendo hoje, eles tentam ter vários recursos para poder ser protegido de enfermidade,
protegido de morte, protegido de vários aspectos que incomodam e tiram a paz e o sossego da humanidade. Então, por não ter conhecimento do Deus vivo, do Deus eterno, de Jesus Cristo, eles se aliam a vários deuses, né? Hoje nós vemos espalhado por aí vários deuses, várias pessoas que se curvam diante de outros deuses e não têm um conhecimento acerca do Jesus que nós servimos e o Deus da Bíblia, né? E passam a ter esse mundo, essa vida de paganismo, de idolatria, e sem saber acaba desagradando a Deus, né? Mas por meio de Jesus, o conhecimento verídico da palavra passa a ser incluído na vida de uma pessoa e ela passa a rejeitar qualquer outro Deus a não ser o Deus de Israel. Agora vamos aqui para a conclusão. Noutro tempo éramos incircuncisos, estávamos excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo e de Israel. Vivíamos alienados ao concerto da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o seu santo nome para sempre. Então, no outro tempo, antes nós termos esse conhecimento que nós temos hoje, nós vivíamos de qualquer maneira neste mundo, né? O pecado que nós praticávamos não criava em nós nenhum tipo de remorso, nenhum tipo de arrependimento, porque estávamos desprovidos da glória de Deus. Mas hoje nós temos um conhecimento acerca da aliança que nós temos com Deus, né? Deus alterou a nossa situação. Aquilo que era para perdição, aquilo que nós não tínhamos esperança, em Cristo nós passamos a ter essa esperança, passamos a acreditar que dias melhores virão. Acreditamos que Deus vai mudar o quadro que nós estamos vivendo hoje. Então, meu irmão, que Deus te abençoe. Hoje você está inserido no plano de salvação. Hoje você é uma nova criatura. Hoje você é uma pessoa que tem condições de dobrar os seus joelhos, aonde você estiver, e conseguir chamar a atenção de Deus, né? Só por meio de Jesus Cristo é que nós conseguimos isso, né? Deus, ele tem a sua multiforme sabedoria, seus métodos e seus meios de salvação. Então você não está alienado, você está inserido no plano dessa salvação. Que Deus abençoe os irmãos. O nosso próximo objetivo é a lição de número 7, né? Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Então, a próxima lição não perca, leia, busca, porque Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá e consigo então me levará. O Consolador já veio em me morar, a palavra santa veio me iluminar. Quero ser guiado por tão clara luz, que a Cristo me conduz. Vem Jesus amado, vem sem demorar, eu estou ansioso pra no céu entrar. Vem sem mais tardança, faz raiar a luz. Ora vem Senhor Jesus. Que amor me concedeu Jesus,
celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Queres, pecador, gozar a salvação? Venha Cristo hoje receber então. Cristo te aceita, pobre pecador, nos seus braços de amor. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz.